Há um plano nacional de formação financeira, precisamente para ajudar os portugueses a lidarem melhor com estas questões e para nos ajudarem na conversa de hoje a saber como é que podemos melhorar os nossos conhecimentos sobre finanças. Vamos ter à mesa do Sociedade Civil a Lúcia Leitão, que é diretora do Departamento de Supervisão Comportamental do Banco de Portugal e é presidente também da comissão que coordena precisamente este plano, o Plano Nacional de Formação Financeira. Vai estar connosco também a Maria Igreja, diretora do Departamento de Apoio ao Investidor da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. Faz parte também esta comissão, é um dos elementos do Plano Nacional de Formação Financeira. O Rui Fidalgo, secretário-geral da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, outro parceiro deste plano, e a Joana Simões, técnica de educação do Gabinete Novas Iniciativas da DECO. Lidamos no dia-a-dia com contas bancárias, com créditos, com seguros, com ações, com títulos e muitas vezes não lidamos da melhor maneira porque estas matérias nem sempre são fáceis. Como é que podemos gerir melhor a nossa vida financeira? É a pergunta desta tarde. Quando a oferta é grande, o cliente deve desconfiar. Mas quem não sabe é como quem não vê. E mesmo quem vê bem, nem sempre consegue descortinar o jargão financeiro que passa em letrinhas pequeninas no rodapé de anúncios que prometem dinheiro fácil, empréstimos imediatos, sem complicações nem porquês. O sobreendividamento é uma das faces da preocupante reduzida literacia financeira dos portugueses. Este é um problema que se tem arrastado nas últimas décadas e é uma explicação possível para escolhas erradas e mal informadas no momento de recorrer a instrumentos financeiros de entidades bancárias. O desconhecimento do significado real de uma taxa de juro, por exemplo, leva a que muitos clientes ignorem o real custo do dinheiro emprestado, iludidos pelas aparentes suaves prestações, que no final resultam em valores exorbitantes, que superam largamente o valor emprestado. Mas a importância desta literacia é válida para todas as abordagens financeiras ao longo da vida, inclusivamente na contratualização de serviços de telecomunicações, de gás, eletricidade e seguros. É preciso ler os contratos nas entrelinhas e perceber as idiosincrasias por trás de cláusulas a perder de vista. A literacia financeira é uma dificuldade nacional, sem a qual dificilmente se fazem escolhas informadas, acertadas e responsáveis. Um quebra-cabeças audacioso que o Plano Nacional de Formação Financeira vai tentar resolver. Já sabe que pode participar no programa de hoje sobre literacia financeira, se quiser fazê-lo com alguma questão que queira colocar aos meus convidados no Sociedade Civil ou alguma sugestão que queira dar ou o seu comentário. Já sabe que contamos consigo através do número de telefone 227-156-256, o número do programa da Sociedade Civil. A página do programa está também ao seu dispor, se quiser deixar algum comentário ou partilhar connosco alguma ideia ao longo do programa de hoje. Muito boa tarde e muito obrigada aos meus convidados. Lúcia Leitão, vou começar por si. E vale a pena considerar enquadrarmos um pouco este Plano Nacional de Formação Financeira, do qual eu já falei e que está a ser posto em prática, e percebermos porque é que foi necessário ou porque é que se partiu para este plano. A que conclusões é que se chegaram, que eu penso que foram conclusões através de um estudo que foi feito, que fez avançar este plano, a necessidade de dar mais conhecimento financeiro à população portuguesa. De facto, eu gostaria de referir que o Banco de Portugal, desde 2008, que tem como missão desenvolver a designada supervisão comportamental, ou seja, acompanhar a atuação das instituições de crédito no âmbito da comercialização dos produtos bancários de retalho, que ainda há pouco foram referidos. Refiro-me, portanto, a contas, a depósitos a prazo, a crédito à habitação, crédito aos consumidores, crédito às empresas, serviço de pagamento. E, portanto, desde essa altura, que na função de fiscalizar a atuação das instituições de crédito, quando elas comercializam estes produtos e estes serviços, o Banco de Portugal entendeu que, para além dessa missão de fiscalização da atuação do quadro de direitos e deveres que as instituições têm que garantir, e esse quadro é definido pela lei, como sabe, e pelos quadros e pelas normas que o próprio Banco de Portugal define, se entendeu, dizia eu, desde 2008, que era importante também dar ao consumidor, dar ao cliente bancário uma informação clara, transparente sobre as características dos produtos bancários e dos serviços e também desses riscos.
Nesse sentido, desde 2008, que o Banco de Portugal tem vindo a trabalhar no âmbito de uma maior informação do cliente bancário, em primeiro lugar, exigindo às próprias instituições de crédito que deem essa informação quando os produtos são comercializados. Isso também faz parte do plano de formação? Exatamente. A questão é o seguinte... Mas a formação é para a população em geral? Ou é para as instituições bancárias e ligadas? Não, as instituições, o que eu queria referir é o contexto em que aparece este Plano Nacional de Formação Financeira e, em particular, o porquê do Banco de Portugal estar envolvido neste plano. Como eu disse, é importante que as instituições, quando comercializem produtos e serviços, sejam responsáveis e cumpram os direitos e os deveres, portanto, as normas que estão definidas e que eles têm, portanto, que assegurar na comercialização desses produtos. E essa legislação existe? Essa legislação existe. E essa legislação, desde 2008, que tem vindo a obrigar as instituições a dar muito mais informação aos clientes. Só que é preciso que os clientes também leiam essa informação e entendam. Não é? Claro. E por isso é que, como referiu, o Banco de Portugal em 2010 lançou o primeiro inquérito à literacia financeira da população portuguesa. E aí avaliámos que, de facto, havia um trabalho importante a fazer e desenvolvemos, em conjunto com os outros supervisores, desde 2011, o Plano Nacional de Formação Financeira. Mas este é um projeto que está a ser desenvolvido em Portugal através do trabalho de liderança dos 3 supervisores financeiros, mas é um projeto que cada vez mais é desenvolvido a nível internacional. Isto não é uma necessidade apenas da população portuguesa, é uma necessidade cada vez mais a nível mundial, é reconhecida. Tem a ver com uma realidade, não é? É a diversidade de produtos que existem. E a complexidade, não é? Exatamente. Hoje dos sistemas financeiros, exatamente. Não é? Dar instrumentos para que os clientes possam perceber os produtos e avaliar os seus riscos. Dar-lhes informação para eles Maria Igreja, bem-vinda também. Eu gostava de perceber qual é o papel e qual é a missão, digamos assim, que a CMVM tem também neste plano e como é que, como organização, encaram esta tarefa da literacia financeira e de desenvolver a literacia financeira dos portugueses. A CMVM, desde a sua fundação, é mais jovem que o Banco de Portugal, tem sensivelmente 2 décadas e meia, que tem no seu ADN como a missão principal a proteção do investidor. A supervisão comportamental, desde a sua criação, que faz parte das suas funções. E, como tal, desde sempre teve uma preocupação muito grande em prestar informação aos investidores. Prestar informação de forma vocacionada para esse investidor, um investidor não qualificado, um investidor de retalho. Também progressivamente fomos auscultando o nível de literacia, os pequenos investidores, sim. Desde muito cedo começámos a auscultar qual o nível e a capacidade de informação ou de captar informação desses investidores. Realizámos vários inquéritos ao longo destes anos e a verdade é que no último inquérito realizado em 2004, fomos surpreendidos com um nível de iliteracia muito elevado dos investidores portugueses, que muitas vezes não investem não de forma informada. E, como tal, esta iniciativa de criarmos o Plano Nacional de Formação Financeira foi, desde o primeiro momento, acarinhado pela CMVM. Somos parte integrante dele e estamos completamente comprometidos com este plano. As dificuldades dos pequenos investidores são semelhantes às dificuldades da população em geral ou não? São diferentes, são diferentes. Eu diria que o grau de complexidade dos produtos, quando se trata de produtos bancários, o grau de complexidade é maior nos produtos bolsistas ou nos produtos relacionados com o mercado de capitais. Eu diria que aí ainda é mais difícil o investidor perceber a informação que deve perceber e que deve tomar decisões de investimento informadas e ler toda a informação que obrigatoriamente tem que ser disponibilizada pelo banco. Luís Fidalgo, bem-vindo também. Queria saber um pouco qual é o vosso papel neste plano. Muito obrigado, boa tarde a todos. Sabe que este plano tem algo de inovador e até de original, até no plano internacional, porque é talvez um dos poucos exemplos internacionais em que os supervisores financeiros, os 3, decidiram assumir a responsabilidade de um projeto transversal. E isto está naturalmente em sintonia com os dias de hoje, porque um produto financeiro tanto pode ser vendido ao balcão de um banco, de uma seguradora ou qualquer outro operador financeiro. Portanto, não faria muito sentido uma abordagem setorial. Estar o Banco de Portugal a fazer uma abordagem para o setor bancário, a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões para este setor e a CMVM também para os operadores financeiros que estão sob a sua responsabilidade. E, portanto, tem algo de inovador e, aliás, esta inovação e
e os bons resultados que têm sido alcançados têm também, felizmente, sido reconhecidos internacionalmente. E, portanto, é um projeto que tem muito valor e que é um bocadinho o corolário também daquilo que tem acontecido. Numa primeira fase, os supervisores tinham uma preocupação muito de assegurar a solidez financeira dos operadores, das seguradoras, das sociedades gestoras de fundos de pensões, dos bancos, o que seja. Depois, começamos também a ter preocupações da área comportamental, que a minha colega referiu. E que é responsável, aliás, dessa área. E, portanto, os supervisores começaram também a acompanhar a relação... A boa saúde de cada um destes setores também depende disso, não é? Naturalmente. Mas chegou um momento, e esse momento em Portugal foi sobretudo em 2011, 2012, em que se reconheceu que era importante também, não obstante a responsabilidade dos supervisores, fazermos alguma coisa para que as competências, o grau de informação e os comportamentos das pessoas, dos clientes, também fosse reforçada. E entendeu-se que os supervisores tinham especiais responsabilidades nessa matéria. Daí tenha surgido esta atividade, este projeto conjunto dos três, e, portanto, é uma experiência que vem que já está no terreno desde 2012, e que tem dado, obviamente, muito trabalho. Não é muito tempo, com certeza. Não é muito tempo, sobretudo quando estamos a procurar alterar comportamentos, naturalmente. E aí o nosso investimento, desde o início, foi um compromisso de longo prazo. O plano, inicialmente, que mais começou por ser, naturalmente, uma estratégia, delinear uma estratégia, e que agora se está a concretizar em planos anuais. Mas esse plano foi delineado numa primeira fase para 5 anos, um horizonte temporal de 5 anos, mas com a convicção de que isso era apenas o ponto de partida, porque este é um percurso que vai demorar algum tempo, até porque quando nós começámos a definir os públicos-alvo, desde o início para nós ficou claro que a parte da escola, a comunidade escolar, seria uma prioridade absoluta, porque naturalmente todo o investimento que nós possamos fazer nas camadas mais jovens são aquelas que poderão dar mais frutos, naturalmente num prazo se calhar mais longo, mas esse caminho é o que temos vindo a percorrer e é aquele que nos parece que faz sentido. Vamos também ao longo deste programa conhecer um pouco melhor esse plano e como é que ele está a ser posto em prática. Já me falou em resultados, portanto imagino que já hajam alguns, vamos saber quais são também. Joana, bem-vinda. Vamos olhar para isto também do ponto de vista do consumidor, que na prática é aquele que é o trabalho da DECO. Qual é a importância de ter mais conhecimento financeiro por parte dos consumidores? De uma forma geral, qual é o panorama que têm ou com o qual trabalham diariamente nesta matéria? Exatamente. Portanto, para os consumidores é absolutamente essencial a questão da literacia financeira, pelos fatores que já foram referidos aqui, quer pela grande diversidade de produtos financeiros, pela sua cada vez maior complexidade, porque estes produtos financeiros são disponibilizados por canais muito diversos. Hoje já não é preciso dirigir-nos ao banco para adquirir um produto financeiro, portanto há outras vias, pela internet, etc. E, portanto, toda esta complexidade exige uma maior capacidade para compreender e para tomar decisões financeiras saudáveis. E depois, eu penso que há outro tipo de questões que se enquadram nas mudanças sociais que estão a acontecer, nomeadamente as questões da reforma, da saúde, de um pouco de uma cada vez maior transferência de responsabilidade para o indivíduo e menos, se calhar, para o Estado. Uma tendência, no fundo, isto é um facto, e, portanto, cada vez mais o próprio consumidor é mais responsável pelo seu futuro e, portanto, as suas decisões financeiras neste momento terão impactos muito significativos na sua vida futura. E, portanto, todos estes fatores conjugados entre si levam a esta evidência. É importante conhecermos melhor esta área. Quais são, normalmente, para os consumidores que procuram a DECO e que procuram ajuda à informação junto da DECO, quais são as principais dificuldades que eles sentem nesta matéria? Consegue dar-nos exemplos de algumas? Bom, temos aqueles consumidores que nos procuram no sentido preventivo, em que vêm procurar informação antes de contratualizar um determinado produto. O que já é avisado? O que já é um fator muito importante. Vocês conseguem disponibilizar esse tipo de informação, a priori? Sim, em alguns casos sim. Em alguns casos conseguimos dar alguma informação no sentido de aconselhar, no fundo, termos algumas escolhas. E depois também aqueles consumidores que, perante determinada situação, não dispondo da capacidade de compreensão para analisar a sua situação
portanto, procurarem um aconselhamento para saber se devem ou não apresentar uma reclamação junto da entidade financeira, da entidade bancária, por exemplo, e, portanto, procuram, sim, de facto, esse tipo de informação. Uma das ideias que eu tenho é que a linguagem financeira também ela própria é muito complexa, ou seja, os produtos tornaram-se mais complexos e a linguagem também. Muito hermética muitas vezes, não é? E palavras que em si contêm um conceito inteiro e muitas pessoas não têm muitas vezes a formação ou a capacidade suficiente para conseguir perceber o que é que está ali a interpretar, o que é que têm ali à sua frente. Isso não torna mais complicado este trabalho? Sim, sim. E depois há um outro fator que eu gostava aqui de referir, que é muitas vezes os consumidores também subestimam os seus conhecimentos financeiros. E, portanto, subestimam como? Subestimam. Subestimam. Acham que conseguem perceber exatamente tudo o que está ali, que controlam, digamos assim, aquela informação. Exatamente. E não tendo muitas vezes verdadeira consciência dos riscos inerentes a determinadas situações, incorrem nelas. Um dos exemplos também que nós costumamos dar realmente são consumidores que entram numa situação de sobreendividamento por serem fiadores de outra pessoa, mas que na verdade, quando aceitaram ser fiadores, não tinham verdadeira consciência das implicações que isso representava. Portanto, isto é aqui um exemplo também de, eventualmente, de estar não ter verdadeira consciência dos riscos a que estão afetados. Consegue-se perceber, Lúcia, de onde é que vem essa autoconfiança dos portugueses em relação a estas matérias? Há estudos internacionais, nomeadamente no âmbito da economia de comportamento, que revelam a importância de componentes psicológicos na aquisição de produtos e serviços, e isso, obviamente, também se aplica na aquisição de produtos financeiros. Por exemplo, é hoje conhecido, e é um dos problemas, por exemplo, no acesso ao crédito, a compra por impulso. Por isso, quando nós desenvolvemos a ação de formação financeira no âmbito do crédito, sublinhamos a importância de ter alguma cautela, uma ponderação na utilização, por exemplo, do cartão de crédito, porque o cartão de crédito é crédito que está ali à mão, não é? Portanto, há uma série de instrumentos também que tornam muito fácil o acesso às coisas, portanto, não é? Obviamente não há problema se não tem impacto, diria eu, nos encargos da família, se for utilizado o cartão de crédito, depois for pago no final do período designado free float, é que não tem, portanto, encargos com juros. Agora, se for acumulando encargos e começar a ter, portanto, o crédito sucessivamente a ser renovado, isso tem encargos. Depois há outra componente também, para além da subestimação dos conhecimentos que o nosso inquérito à literacia financeira que o Banco de Portugal conduziu em 2010 também revela, e é um dado internacional, há também outra componente que é a reação do consumidor, por exemplo, na aquisição de produtos de aforro. Muitas vezes, ou de investimento, ele tem mais tendência a valorizar o rendimento esperado do que o risco. Tem tendência, por conseguinte, a subestimar o risco quando se trata de comparar retorno, portanto, de rendibilidades ou remunerações, como nós dizemos geralmente, de dois produtos. Há aqui componentes psicológicas. Por isso é que o Plano Nacional de Formação Financeira e a preocupação dos supervisores, inclusive do Banco de Portugal, é não só dar informação, explicar os ditos conceitos, e fazê-lo através do portal cliente bancário, e o plano tem também um portal onde tudo é explicado de uma forma bastante simples, que é o portal Todos Contam. Mas, além disso, é importante alterar comportamentos e atitudes. E, por isso, o plano, como o Dr. Rui Fidalgo há pouco referiu, tem vindo a dar, desde o início, uma grande prioridade à formação financeira nas escolas. Escolar. Já vamos falar dela. Para criar as tais atitudes, Exato. os tais comportamentos. Vamos já falar dela a seguir, Lúcia. E uma das questões que se falou aqui logo nesta primeira ronda de conversa, muitas vezes, é a variedade enorme de produtos, a incapacidade, muitas vezes, que nós temos no nosso dia-a-dia, para além das nossas falhas em termos de conhecimento financeiro, para conseguir comparar produtos todos e conseguir perceber exatamente, tomar uma decisão, perceber o que é que temos nas mãos e qual é a melhor decisão para nós. E isso às vezes pode ser não só inibidor, como pode ser até bloqueador. Eu estou-me a lembrar de questões muito simples, e vamos ter agora também uma espectadora connosco que nos vai falar um bocadinho disso, como tem sido ao longo destes anos, a mensagem que tem passado para os portugueses de que precisam de poupar, que devem poupar, mas depois há tantos produtos diferentes, tão diversos, que as pessoas muitas vezes têm dificuldade em perceber exatamente qual é o caminho que devem fazer e por onde é que devem seguir. E nem sempre têm
alguém que as ajude ao lado e que possa fazer esse trabalho. Rita dos Santos está connosco, está em Oeiras e está agora connosco também no programa de Sociedade Civil. Bem-vinda, boa tarde. Muito boa tarde. Olá, Rita. Boa Penso que traduzia um bocadinho aquela que é uma das suas angústias, não é? Sim, sim. Eu tenho umas pequenas poupanças e gostava de saber qual é o sítio mais seguro onde eu aplicar essas pequeninas poupanças que eu vou fazer. A sua preocupação é a segurança em termos de quê? De não perder dinheiro ou é perceber onde é que pode colocar essas poupanças com maior rendimento futuro? As duas coisas. As duas coisas ao mesmo tempo, em simultâneo. Deve ser, não é? Uma coisa que fosse segura e que obtivesse um bocadinho de rendimento. Tem procurado informação sobre esse assunto? Tem se aconselhado com alguém? Como é que tem feito para pensar nisso? Não tenho. Não tenho aconselhado com ninguém. Pronto. Portanto, tem pensado no assunto, mas não procurou informação ainda para perceber... Não, porque não sei muito bem onde me dirigir, até mesmo quando eu se falar na DECO, mesmo assim não sei onde me dirigir. Não. Portanto, o seu problema começa logo por aí, não é? Sim. Onde é que eu vou procurar informação ou onde é que eu poderei ter uma resposta de confiança? Sim. É sim, isso, não é? É isso mesmo. Vou-lhe fazer uma pergunta, espero que não leve a mal. Imagino que tenha uma conta bancária ou... Não é? Tenho. Pronto. Sim. Nunca pensou aconselhar-se com o seu banco ou com o seu gerente de conta? Já pensei, mas também já me disseram que nem sempre devemos confiar na pessoa que nos está a atender, porque essa pessoa também está... como é que eu dizer? É funcionária do banco, estará a zelar pelos interesses do banco, é isso? Exatamente. E, portanto, também não devo acreditar em tudo o que essa pessoa me diz. E eu fico baralhada. Baralhada, pois é. Sim. Rita, muito obrigada por ter vindo colocar essa questão. Eu penso que é uma questão... É uma questão pertinente nesse sentido. Há muitas pessoas com esta dificuldade no dia-a-dia, não é? Sim, mas, aliás, uma coisa que eu acho que resulta desta conversa, desta senhora, é que, apesar de tudo, ela revela ter aqui alguma lucidez, porque identificou 3 temas que são prioritários. No fundo, as dúvidas que a senhora levantou é saber se deve fazer um investimento de longo prazo, portanto, se deve olhar mais para o tempo do investimento ou para a rendibilidade do investimento, que são 2 questões... Ela queria as duas coisas. As 2 coisas, se calhar, é um bocadinho difícil, naturalmente, não é? Queria um investimento seguro... Sim, mas que desse o máximo de rendimento. Naturalmente. Depois levanta uma outra questão que também é particularmente importante e que parece evidenciar uma pessoa já prevenida, é de que, de facto, essa responsabilidade não deve ser transferida para o funcionário da instituição. É uma responsabilidade também de todos nós. O gerente bancário deve ser aqui... É confiável ou não é confiável? Toda a gente é confiável. Agora, a questão é trata-se da nossa poupança e nós é que sabemos e nós é que devemos decidir sobre qual é o nível de risco que queremos correr. Sim, mas a decisão é sempre nossa, não é do gerente bancário, mas devemos confiar nas informações ou nos caminhos que eles nos der, porque a maior parte das pessoas não consegue tomar essa decisão sozinha, precisa de informação. Naturalmente que sim, naturalmente precisa, sim. na prática, de uma certa orientação. E depois a angústia começa logo aí. Devo confiar na orientação daquela pessoa ou não devo confiar na orientação daquela pessoa? Deve confiar, mas se for ela a definir os seus objetivos, ela é que tem que decidir se quer privilegiar a poupança de longo prazo e, portanto, a segurança do investimento, minimizando aí o risco, ou se prefere ter uma probabilidade de ganho maior, mas aceita correr mais risco. E essa é uma decisão que não pode ser transferida. Tem que ser cada um de nós a tomar essa decisão. Já agora, sobre um outro aspecto... Havia ainda uma terceira questão que me disse que levantou, que é sobre a segurança, de onde é que isso estará seguro. É importante também que as pessoas saibam que os operadores que estão no mercado são supervisionados por cada um destas 3 instituições e, portanto, todos eles merecem o mesmo nível de confiança, porque seja um banco, seja uma seguradora, seja um operador, e estou a falar, sobretudo, obviamente, falo pela área onde eu trabalho, no setor segurador, nós temos uma diversidade de operadores. Formação, não é? Sim, e, portanto, qualquer operador que esteja certificado pela Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões merece a nossa total confiança. Portanto, a diferença não se faz por aí. São operadores certificados, profissionais, que cumprem todos os rácios de solidez financeira, tudo isso. E, portanto, não é por aí que a diferenciação acontece. É, naturalmente, sobre os produtos que esses operadores têm disponíveis no mercado, porque são produtos diferentes. E os diversos operadores
têm disponíveis produtos diferentes, com riscos diferentes. Nós podemos, por exemplo, estar a falar de um plano poupança que tem subjacente, há planos de poupança que têm a mesma designação. Que às vezes não ajuda, às vezes ainda complica mais. É verdade, Decisão, sem dúvida. é? Mas se a senhora se dirigir a uma seguradora e disser eu quero fazer um investimento num plano de poupança, quero ter um horizonte de investimento de 20 anos e quero ter a maior segurança possível. Naturalmente que o aconselhamento que lhe será feito é de investir as suas poupanças num produto com capital garantido e provavelmente até com uma taxa de juros garantida. Porque a vantagem é que os produtos também se adaptam mais às necessidades mas de cada um. Mas garantidamente também, se lhe for proposto um produto desses, a taxa de remuneração será, se estamos a falar num horizonte de 20 anos, provavelmente não poderá estar à espera de ter uma taxa de remuneração alta. Porque há uma taxa de remuneração que vai olhar para esse horizonte temporal, naturalmente, não é? Agora, ela pode não querer ter esse investimento de 20 anos, pode querer apenas de 6 meses. E, portanto, aí provavelmente, se calhar, já nem é o setor segurador que é o mais adequado para providenciar esse tipo de produto. Eu gostaria de acrescentar a esta exposição que o meu colega já fez e muito pertinente. Eu gostaria de acrescentar que, ainda que de facto o cliente ou o investidor tenha que ser responsável pelas opções que toma, há que não descurar também o papel que tem o gestor de conta. Porque a verdade é que nos produtos ligados ao mercado de capitais e aos instrumentos financeiros, o gestor de conta tem responsabilidades. E as responsabilidades começam por conhecer o cliente. Portanto, quando um cliente se dirige ao banco, no caso, a uma corretora, o banco já deve ter feito aquilo que chamamos um questionário de adequação, ou seja, um questionário que define o perfil daquele cliente. Portanto, deve conhecer o cliente. Que tipo de produtos é que esse cliente normalmente em que opta para aplicar as suas poupanças? Que grau de literacia, de formação académica tem? Por quanto tempo é que esse cliente pode ter um capital parado? Se necessita do capital antes do prazo da maturidade desse produto, ou seja, faz uma aplicação por 2 anos, mas pode, durante esses 2 anos, levantar o seu capital, e como é que o pode fazer? Portanto, há aqui umas responsabilidades. Repara, o gestor tem de fazer, há deveres legais que o impõem que ele faça isso. Antes de ser subscrito um produto financeiro da área dos mercados, da área dos instrumentos financeiros, estamos a falar, ou excluir os depósitos, talvez, é necessário, é obrigatório ser feito esse questionário. Eu gostaria de acrescentar que, de facto, a questão que foi posta é muito pertinente. E por isso é que nós, supervisores, estamos a trabalhar no âmbito do Plano Nacional de Formação Financeira. Se fosse fácil e se toda a gente tivesse facilidade na escolha dos produtos que mais se adequam, quer quando pretende contrair crédito, quer quando pretende aplicar as suas poupanças, se calhar não estaríamos a desenvolver o Plano Nacional de Formação Financeira. Portanto, eu penso que o que é mais importante chamar a atenção é que hoje a grande diversidade de produtos financeiros que eu costumo, nas ações de formação, comparar às grandes superfícies e as variedade de alternativas que por vezes temos de papas para tomar um pequeno almoço, não sabemos, temos que ver o rótulo para saber se tem proteínas, se tem açúcares, enfim, o que é que lá está, o que é que constitui esse produto ser adequado para nós. Nós no plano pretendemos chamar cada vez mais a atenção que as escolhas têm que partir do indivíduo, do cidadão, e por isso promovemos uma cidadania financeira responsável. Mas aqui parece-me que há uma questão prévia, que já não é a variedade de produtos, é as pessoas terem a quem recorrer para ter auxílio numa sociedade em que as pessoas já tivessem informação financeira, a decisão que tomam. Mas se tivéssemos, exatamente, mas é que estamos numa situação, eu diria, de certa maneira, de transição, em que de repente a variedade de produtos aumentou muito e as pessoas ainda não têm a adequação em termos de formação financeira para poder avaliar os riscos e as características dos produtos. E, obviamente, independentemente do aconselhamento dos funcionários ao balcão, do gestor de conta, elas precisam também de ler a informação que nós, supervisores, obrigamos que lhes seja dada. E, portanto, nós estamos numa fase em de preparar esses cidadãos. Eu acho que há muita gente que pode ler aquilo e não perceber nada. Porque estamos continua a ficar dependente de alguém que interprete aquilo. Mas eu gostaria de sublinhar também que, para além de haver portais cada vez mais a dar informação mais clara, mais transparente, para além do trabalho da DECO, existe, por exemplo, a rede de apoio ao consumidor endividado.
que apoia no âmbito da gestão do crédito em situações, por exemplo, de incumprimento. Essa rede são de entidades públicas, a consulta é gratuita, existem com cobertura quer local, quer nacional. Sim, mas essas entidades ajudam. Já tem problemas financeiros, mas não é? eu ia acrescentar que para além dessas situações de prevenção no acesso ao crédito, também dão formação financeira. Portanto, elas também podem ser consultados, essas entidades também podem apoiar na escolha dos produtos. Porque, de facto, estamos num momento em que há uma grande diversidade e estamos num momento em que as pessoas ainda não estão preparadas. E estava a acrescentar que não é bem assim? Não, é como disse não a é bem Lúcia, assim mas há mais, era o que okay. estava a dizer, pronto. Porque é verdade, mas há 3 ou 4 fatores na informação que é prestada aos clientes, ao investidor, 3 ou 4 fatores informativos que são essenciais. E que na experiência que a CMVM tem, e que eu tenho na CMVM, é que muitas vezes são descurados. E posso referir a alguns. Primeiro, se o capital é garantido ou não é capital. Ou não é garantido. Ponto 1. Se o capital é garantido ou não é garantido. A partir há logo quem vai perguntar o que é isso. Não, garantido ou não garantido? Garantido é se no fim do investimento volta a receber todo o dinheiro que depositou no banco. Que investiu. Mas até isso, portanto, se investiu 100 mil, volta a receber 100 mil. Garantido. Isto é um capital garantido. No entanto, é preciso ter cuidado, porque neste capital garantido há as comissões. Se já livre de comissões ou não. São os custos do investimento. Depois, outro fator de muita importância, que é o rendimento. Se o rendimento que lhe é oferecido é esperado ou é garantido. Porque o esperado é algo que se perspectiva. Não quer dizer... Pode ser ou pode não ser. Pode ser ou pode não ser. É uma perspectiva. É uma perspectiva. Previsão. Muitas vezes na informação financeira se fala em objetivo de rendimento ou rendimento esperado, que significa a mesma coisa. Não é garantido. Depois, o prazo, que se chama, nos produtos bancários, chama-se maturidade, é o termo que é utilizado, que é o tempo durante o qual o investimento está parado. E depois é o resgate, que é uma designação que também se utiliza muito na informação financeira, se o produto é resgatável ou não é resgatável, ou se há reembolso antecipado. Para mim, são 4 pilares fundamentais da informação da boa dos informação. produtos. O que quer dizer que as pessoas têm que estar munidas dessa informação para colocar as perguntas. Sim, mas esta informação tem a ver com os produtos de investimento no mercado de capitais. Depois há os produtos de seguro e há os produtos que são os depósitos. Claro. Que têm outras características, não é? Sobre os quais é preciso fazer outras perguntas. Eu já vou deixá-lo falar logo a seguir e queria ouvir o Joana também, mas vamos agora ter com o Hélder Reis. Ele hoje está em Lisboa, está na Associação das Instituições de Crédito Especializadas. Vai falar-nos também com esta associação, com esta instituição, com a Susana Albuquerque, para sabermos como é que a associação trabalha a literacia financeira no dia-a-dia. Olá, Hélder. Olá, Eduarda, muito boa tarde. Num programa onde refletimos e falamos sobre a literacia financeira, faz todo sentido colocar algumas cartas em cima da mesa. A educação desde mais novos, o que é que importa dizer às nossas crianças sobre o dinheiro, como é que as colocamos neste jogo, de que vai ser, claro, o futuro. Estou em Lisboa, na ASFAC, com a Susana Albuquerque, a Associação de Instituições de Crédito Especializado. Obrigado por nos receber. Começamos pelo trabalho feito. Há 10 anos que vocês têm uma preocupação junto das câmaras, junto das escolas, com arte pelo meio, para aproximar o dinheiro, esta questão financeira, junto dos mais novos. Sim, é verdade. Nós, desde 2004, que desenvolvemos programas de educação financeira para crianças, jovens, adultos e séniores, exatamente com este objetivo de desenvolver a literacia financeira. O que é isto da literacia financeira? É a capacidade que cada um de nós tem de compreender as suas decisões financeiras, de compreender os produtos financeiros. Por exemplo, abrir uma conta num banco é um produto financeiro, não é? Compreender tudo isso e sentirmos-nos autossuficientes nessa gestão e termos resultados positivos dessa gestão. Ou seja, eu chegar ao final do mês e ter um saldo positivo, certo? E viver durante o mês numa situação de equilíbrio financeiro. São esses os grandes objetivos da literacia financeira. Não é a mera compreensão das finanças, mas é trazermos para essa compreensão de uma forma ativa para a nossa vida. E é isso que vocês tentam também explicar, junto, por exemplo, de uma comunidade escolar, com os mais pequenos. Como é que se materializa algo que já para os adultos é tão complexo, junto dos mais novos?
Então, em primeiro lugar, as crianças têm muita curiosidade em relação ao dinheiro, porque é uma coisa que elas, desde que nasceram, veem os adultos a lidar com o dinheiro e percebem que o dinheiro está ligado ao poder de fazer determinadas coisas. Há aspectos do dinheiro que para elas são mágicos, como, por exemplo, pôr um cartão numa parede de onde sai dinheiro, não é? Que é como elas veem as caixas multibancos. Então, desde logo é muito fácil captar o interesse das crianças para o dinheiro e para como funciona o dinheiro. Obviamente, as competências do dinheiro, como nós gostamos de lhes chamar, são as mesmas independentemente da idade. Por exemplo, fazer e gerir um orçamento, poupar, seguir o meu dinheiro, ser capaz de falar sobre dinheiro, ganhar dinheiro. Estas competências são sempre as mesmas e elas precisam de ser trabalhadas desde cedo. Porquê? Para serem treinadas. Por isso é que nós gostamos de falar nesta área de competência. Então, qual é a diferença entre o trabalhar com uma criança de 6 anos ou com um adulto de 70? A diferença é só a linguagem, a forma como nós comunicamos. Nas crianças é normalmente muito lúdico e muito prático. Nos adultos também, cada vez mais, a nossa experiência diz-nos que quanto mais prática for a formação, quanto mais experiencial, melhores vão ser os seus resultados. E no caso das crianças isso é essencial para as envolvermos e para elas compreenderem logo ali na sala de aula como é que funciona isto do dinheiro. Os benefícios dessa pedagogia são inúmeros, desde pequenos, mas essencialmente no seu futuro. Mas se nós quisermos abrir o leque, socialmente falando, também podemos beneficiar imenso de educar os nossos mais novos relativamente a esta relação material. Certo, nós acreditamos profundamente nisso. Porquê? Porque quando eu desenvolvo as competências do dinheiro, por exemplo, poupar. Poupar implica eu adiar a gratificação imediata, não é? Implica que eu vou ter que desenvolver a minha capacidade de autorregulação, esperar para ter. E isto vai-me servir não só para gerir o meu dinheiro, porque poupar significa que na prática eu vivo abaixo dos meus rendimentos e que, por outro lado, tenho uma almofada financeira que vai crescendo todos os meses, mas também me vai ensinar, enquanto cidadão ativo, no meu comportamento social, nas minhas decisões pessoais, esta capacidade de autorregulação que eu desenvolvo através da educação financeira, não só, mas também me vai ajudar em todas as outras decisões da minha vida, vai-me ajudar a ser mais resiliente, mais paciente, ser mais otimista, etc. E como é que nós no futuro podemos inserir estas dinâmicas num plano curricular? É possível? Vai acontecer? Bom, neste momento o que nós temos é a educação financeira, está incluída no âmbito da educação para a cidadania, ou seja, as escolas podem, na educação para a cidadania, têm uma série de temas e um dos temas que podem escolher dar aos seus alunos é a educação financeira. Ainda não é obrigatória, é possível. Nós temos neste momento uma educação financeira possível nas escolas. Nós, à SFAC, desde 2006, que propusemos ao Ministério da Educação que fossem criados guiões de educação financeira, inclusivamente chegámos a fazer com eles esse texto, esse guião, mas entretanto, mais tarde acabou por se concluir que fazia sentido que esses manuais fossem feitos por um máximo de parceiros da sociedade civil. Então temos, além da ASFAC, do Ministério da Educação, o Banco de Portugal, enfim, os chamados supervisores financeiros e depois as outras associações do setor financeiro que, no âmbito da sua responsabilidade social, estão neste momento a contribuir para criar estes manuais de educação financeira. Porquê? Para facilitar o trabalho dos professores, que estão bastante sobrecarregados e, portanto, dar-lhe desde logo conteúdos da melhor qualidade possível, ferramentas e exercícios práticos e também materiais de que os alunos se possam apropriar, não é? Porque a ideia também é essa, é importante que os professores tenham materiais, mas que os alunos também tenham materiais que possam usar de forma mais ou menos autónoma para poderem pôr em prática estes conhecimentos. É uma realidade possível e compatível com um plano curricular, aliás, recomendável. Altamente recomendável, acreditamos nós, e por isso também continuamos a defender que a educação financeira venha a ser uma disciplina obrigatória nas escolas. Sabemos que isso demora a mudar os programas curriculares, não é? Em média 5, 10 anos, mas sem prejuízo disso, eu acho que é esse o nosso objetivo, é essa a nossa meta no futuro de médio prazo. Ana Albuquerque, muito obrigado pela sua disponibilidade, uma ótima tarde, obrigado. Muito obrigada eu, boa tarde. Eduarda, ficaram lançadas algumas cartas, alguns pontos pertinentes num programa onde refletimos de facto esta relação financeira logo desde cedo. As vantagens são inúmeras e o debate é pertinente, até porque falando de gestão financeira, fala-se inevitavelmente de sociedade civil.
Até amanhã. E já vamos falar também daqui a pouco de como é que este trabalho está a ser feito nas escolas, porque está a ser desenvolvido de muitas maneiras e por muitas instituições. O caso da DEC também tem esse trabalho, o caso do plano, de que vamos falar já a seguir também do trabalho que está a ser feito nas escolas. O Rui, penso que queria acrescentar alguma coisa em relação àquilo que estávamos a dizer aqui anteriormente, sobre as dificuldades que as pessoas têm muitas vezes de encontrar os produtos certos para si. Certo, e estamos a falar sobretudo dos riscos, que é um ponto particularmente importante e tem sido quase uma das nossas áreas de trabalho, sempre despertar para a questão dos riscos. Isso faz-me lembrar um bocadinho no setor segurador. Há uns anos atrás, nós tínhamos um problema que era no seguro automóvel, havia aquilo que se designava erradamente por seguro contra todos os riscos. E nós, desde o início, tivemos uma batalha muito grande de contrariar esse tipo de vocabulário. Porque parece inocente, mas não é. Ainda hoje se usa. Mas usa-se erradamente e, da nossa parte, da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, temos feito um cavalo de batalha contrariando a utilização dessa expressão, porque ela não é verdadeira, porque não há seguro contra todos os riscos. Não é? Exatamente. Não é e na área financeira isto também é verdade e tem sido um bocadinho este nosso trabalho de, no fundo, sensibilizar as pessoas e de formar as pessoas para as diferentes tipologias de risco que todos os produtos têm. Mas já agora deixe-me só acrescentar, e a propósito da intervenção da Susana Albuquerque, uma nossa parceira no plano, para dizer que uma das características do Plano Nacional de Formação Financeira é que não estamos sozinhos. Os supervisores, de facto, lideram este trabalho e tomaram a iniciativa, mas desde cedo que reconheceram que era um trabalho de tal forma, de uma envergadura de tal forma grande, que tinha que se apetrechar com parceiros da sociedade civil e desde o início que estamos a trabalhar com 25 entidades diferentes, desde associações patronais, sindicatos, mas é muito importante, por exemplo, as centrais sindicais, que são nossas parceiras ambas, associações setoriais, não só do setor financeiro, enfim, são 25, se não estou em erro, parceiros. Portanto, e que nos ajudam... É um plano verdadeiramente transversal à sociedade, não é? Sim, mas sobretudo foi o reconhecimento de que era de tal forma importante que nós não conseguiríamos nunca obter resultados se não delegássemos esta responsabilidade também em quem está no terreno. Já tem também algum trabalho feito nesta área, nomeadamente, e conhece melhor as suas zonas, não é? As suas populações localmente e regionalmente. O caso da DEC, que a DEC está a trabalhar também neste plano, tem inclusive um projeto ligado a este plano, que é o Saber Viver em Tempos de Crise, mas mais do que isso tem outros projetos também que já vinha desenvolvendo, mesmo antes deste plano, trabalhando e intervindo muito também nas escolas. Quer falar-nos um pouco, Joana, de qual tem sido o trabalho que a DEC tem feito junto das escolas? No fundo, contextualizando só um bocadinho, portanto, o trabalho que a DEC desenvolve ao nível da educação financeira, digamos que nasceu do Gabinete de Apoio à Solidariedade, que foi criado no ano de 2000 pela Associação. Começaram a chegar até aos nossos serviços pedidos de apoio, pedidos de informação de famílias que, face a situações de desemprego, começaram a surgir, não é? De cortes salariais, etc., não conseguindo, de facto, cumprir com as suas obrigações. E, no âmbito desse trabalho, desse gabinete, que já foi criado no ano de 2000, denotamos, de facto, aqui esta necessidade e em alguns casos mesmo, iliteracia financeira, não querendo aqui dizer que o sobreendividamento é causado pela iliteracia. De alguma forma, ela contribui para que essa situação se agrave, porque face a uma situação imprevista, o consumidor tem menos capacidade de reação, evidentemente, mas denotamos ali várias situações de dificuldade e de falta de capacidade de reação. E, portanto, mais ou menos desde essa altura que começamos a enquadrar dentro da nossa atividade de educação para o consumo esta vertente da educação financeira. Sentiram essa necessidade? Sentimos essa necessidade. Exatamente. Fizemos-o a partir das escolas, também da comunidade, por várias solicitações que nos foram sendo chegadas. E, portanto, digamos que foi idades, primeiro? Em termos de intervenção nas escolas, ela é transversal, portanto, todas as escolas que queiram trabalhar connosco, desde, digamos, o primeiro ciclo até o secundário, podem fazê-lo. Isto de uma forma assim mais ou menos pontual. Depois concebemos um projeto já mais sustentado, que se chamou Gerir e Poupar. Ainda existe esse projeto? Essa foi uma campanha específica, terminou no ano 2011 e, portanto, conseguimos visitar
194 municípios, isto é importante dizer, foi um projeto de grande envergadura, conseguimos chegar a pontos do país, de facto, bastante distantes, conseguimos fazer esse trabalho num total de cerca de 30 e tal mil... Sempre do ponto de vista do sítio onde a gente está, não é? Sim, mas pronto, dos grandes centros, digamos assim, mas conseguimos fazer esse trabalho que nem sempre é fácil, de chegar, de facto, às populações onde elas E agora estão. estão com este projeto Saber Viver em Tempos de Crise, é isso? Portanto, esse foi um trabalho que foi sendo feito. Entretanto, desenvolvemos este projeto Saber Viver em Tempos de Crise, já enquadrado no Plano Nacional de Formação Financeira, porque este plano tenta, no fundo, reunir as várias atividades que vão sendo desenvolvidas pelos vários agentes neste domínio e, portanto, a DECO, como já há vários anos, trabalhava neste domínio. E que projeto é este e a quem é que se dirige? Portanto, este projeto também já terminou, a sua atuação, exatamente. Então, quanto tempo é que ele durou? Ele foi no ano de 2013, foi durante o ano de 2013. Sim. Um ano? Sim. Portanto, estes projetos têm um tempo de duração. Mas que trabalho é que fizeram e com quem? Pronto, este foi especificamente dirigido a populações em situação de alguma vulnerabilidade social, nomeadamente pessoas que estavam desempregadas ou que recebiam o subsídio de... portanto, eram beneficiárias de rendimento social de inserção, por exemplo. Pessoas que estavam numa situação, de facto, de vulnerabilidade e, portanto, trabalhamos diretamente com estas famílias, em parceria com a Caritas, e também com os técnicos de ação social, aqui numa perspectiva de multiplicação dos efeitos, de capacitação destes técnicos para eles próprios desenvolverem projetos, no fundo, não conseguindo estar em todo lado, conseguir através deste trabalho em rede, conseguir multiplicar, no fundo, estas ações. Lucília, então nós já vamos falar a seguir do trabalho que está feito pelo Plano no apoio à educação financeira junto das escolas. Tenho agora comigo em direto a Fátima Cruz, que é de Setúbal, está a ligar-nos de Setúbal e foi bancária, penso que está já aposentada. Olá, Fátima, bem-vinda. Olá, boa tarde. Muito boa tarde para si, assim como para todo o seu painel de convidados. Sou uma assídua ouvinte deste programa. Mas não posso deixar de fazer um reparo, se me permite, que é, como se trata de serviço público RTP, além de dar às 14 horas, de qual só reformados e desempregados praticamente os ouvem, deveria ser passado, dada a riqueza de todos os temas que apresenta, em horário nobre. Fica este reparo, se me permite. Muito bem. Passando à literacia financeira, os meus 35 anos de banca dizem-me, têm histórias fantásticas. Adorei saber que há uma ASFAC, que parecendo que não, a ASFAC com o Hélder, que também deixo os meus parabéns, que é um excelente profissional. Mas queria dizer que a ASFAC está a fazer um trabalho que eu nem sabia que existia, mas faz a ponte entre o cliente e o bancário, em que o cliente, quando se apresenta na banca, e o bancário, tal como o médico, o advogado, usa um termo mais convencional, mais dentro da sua linguagem profissional, e o cliente não percebe, a ASFAC está a fazer um trabalho do qual eu nem sabia que existia, em que, por exemplo, e para terminar, porque o vosso programa está mesmo quase no fim, eu tenho uma coisa engraçada, que dos meus 35 anos de banca, atendi muita gente e tinha esta capacidade de receber o Sr. Doutor, administrador da empresa, e dizer, doutor, então o seu contrato vai terminar, vamos capitalizar, quer receber, e ele dizia sim ou não. E se fosse uma pessoa do campo, eu dizia, olha, como é que vamos fazer? Os juros montam ou quer levantar os juros? E era assim a linguagem. As pessoas do campo ensinavam-me que a montar, juntavam os juros ao dinheiro que já lá tinham. Ou então levantavam. Isto parecendo que não, é quase uma peripécia, quase que uma anedota na minha vida. Não, mas é um bom exemplo, não é? Como muitas vezes a linguagem tem que ser apropriada também. Não, e há outra coisa também, às que eu penso que é pessoas que estão à nossa frente. A confiança e achar que aquilo que é bom para o banco, nem muitas vezes é bom para o cliente. E nós dizemos, isto é muito bom para o banco, mas repare que para si, se calhar devemos pensar de outra forma, certo? E então, distinguir, sentar-se na cadeira de quem está, da parte do cliente, claro, nunca esquecendo o interesse do banqueiro. Exato, se bem que o banco sem clientes também... Perdão?
um banco sem clientes não será um banco muito saudável, provavelmente, não é? Não, Portanto, claro, manter os clientes claro. também é importante, ou conquistar novos clientes. Mas daí, sabe, e para terminar, eu acho que o brilho profissional também deve imperar para que nós entremos e de alguma forma não enganemos, tão enganados que nós temos sido durante muito tempo, certo? Muito obrigada, Fátima. Muito feliz para todos. Gostei Foi um muito prazer de ouvi-la. E, olha, e um parabéns ao Hélder Reis, que eu também gosto imenso de ouvi-lo. Mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigada. Boa tarde. Bom, já vamos à próxima reportagem. Eu queria só, porque estávamos aqui a falar da questão do trabalho que está a ser feito, nomeadamente nas escolas e junto dos mais jovens, para promover a literacia financeira, o que é que está a ser feito ao nível do Plano Nacional? O Plano Nacional de Formação Financeira, desde o início, que definiu como prioritária a formação financeira nas escolas. E, portanto, desde o início tem tido como um dos principais parceiros o Ministério da Educação, através da Direção-Geral da Educação. Temos vindo a desenvolver iniciativas não só de estimular projetos de formação financeira nas escolas, designadamente na Educação para a Cidadania, através do lançamento do concurso Todos Contam, que desde 2012 é lançado no início do ano letivo, portanto, o início de setembro é sempre lançado esse concurso, já vamos na 3ª edição. Que tem o tal site, não é? Tem a tal página na internet que vale a pena quem quiser anotar e visitar, que é o Todos Contam. Todos Contam, o portal Todos Contam. E temos o concurso Todos Contam dirigido aos alunos e aos professores e temos vindo a atribuir prémios. Este ano o número de candidaturas foi excepcional e atribuímos pela primeira vez prémios, inclusivamente para o ensino pré-escolar. Mas não só estimulamos a formação financeira através deste concurso, como temos vindo desde o início a definir os conteúdos que devem ser, digamos assim, lecionados, e para isso foi escrito, foi preparado o referencial de educação financeira desde pré-escolar até o ensino universitário. Esse referencial de educação financeira está a ser agora o documento base para a formação de professores. Nós temos vindo, desde o ano passado, a fazer formação de professores. Começámos concurso no primeiro semestre de 2014, aqui com os professores da Zona Norte. Depois, no segundo semestre, fomos para a Zona Centro, com ações de formação em Coimbra. Agora, ainda neste sábado passado, lançámos uma ação de formação de professores na Grande Lisboa. Vamos continuar por este estudo. Estamos a formar professores. Já se candidataram a estas ações de formação mais de 800 professores. Nós estamos a dar turmas que são formadas no âmbito da oficina, de modalidade de oficina de formação, apoiadas, portanto, pelo Ministério da Educação, por monitores que são acreditados, os cursos são acreditados, e estamos, através do apoio das equipas de supervisores, a formar esses professores. Portanto, há aqui um projeto de médio e longo prazo que, como disse a doutora... Eu ia perguntar isso, médio e longo prazo, este projeto é para levar até quando? Qual é o horizonte? Não temos horizonte, estamos a fazê-lo de uma forma consistente. E eu gostaria de sublinhar que aquilo que a doutora Susana Albuquerque referiu, os supervisores financeiros convidaram 4 associações de setor financeiro, a ASFAC, a APFIP, a APS e a APB, para nos apoiarem, a nós supervisores e ao Ministério da Educação, na preparação de manuais para as escolas. Aquilo que a doutora Susana Albuquerque referiu corresponde ao projeto que estamos agora a desenvolver de materiais didáticos, não é? Materiais didáticos. Vamos fazer um livro para o primeiro ciclo, agora no próximo ano letivo, e estamos também, os supervisores, a lançar uma plataforma de e-learning. Portanto, há uma estratégia coerente, uma estratégia de médio prazo, concertada com o Ministério da Educação, designadamente, e com também os parceiros do plano, e foi nesse contexto que nós, e peço desculpa por relembrar, Portugal teve o Prémio País da China do Finance International, reconhecendo o trabalho consistente que estamos a fazer na formação financeira das escolas. Temos que nos lembrar de coisas Exatamente, boas também, não é? Nós três fomos a Nova Iorque, às Nações Unidas, receber esse prémio. E dedicá-lo essa plataforma de e-learning, fiquei curiosa, está a ser trabalhada? Está a ser trabalhada, devemos lançá-la no final do primeiro semestre. Deste ano? Então já não falta muito. Há muito trabalho já vamos regressar aqui para a última parte da nossa conversa. Agora vamos até ao Colégio de Santa Eulália, em Sanguedo. Sanguedo fica em Santa Maria da Feira. Vamos conhecer um projeto para ensinar os alunos, logo no primeiro ciclo, conhecimentos financeiros básicos. Olá, eu sou o Tomás. E eu sou a Letícia. Vamos lá conhecer o nosso Colégio de Santa Eulália. Esta é a sala do primeiro ano. Que é a sala do segundo ano. Aqui temos a sala do terceiro ano, em que os alunos estão a trabalhar muito concentrados. E aqui temos a sala do quarto ano, os alunos mais crescidos do colégio.
Basta ouvir a Letícia e o Tomás para percebermos que não estamos numa escola qualquer. No Colégio Santa Eulália, em Sanguedo, é de pequenino que se aprende a amealhar cada tostão. O projeto Plantar para Colher Euros é uma espécie de projeto de investimento e poupança que foi criado por nós alunos em 2012, quando eu estava no primeiro ano. Os objetivos deste projeto são ser capaz de reusar, reutilizar e poupar recursos de forma criativa e ser capaz de criar um orçamento e geri-lo mediante as despesas. Basicamente, a cada ano letivo, os alunos convocam uma reunião com a direção na qual apresentam o objetivo que querem alcançar, as atividades que querem desenvolver para angariarem dinheiro e para pedirem um pequeno empréstimo para comprarem os materiais que vão necessitar para as atividades. No fim do ano, depois de muito trabalho, conseguimos angariar o dinheiro necessário para o nosso objetivo e ainda para devolver o empréstimo que a direção nos fez, com mais 1% de juro. Eles plantam para colher euros e este ano plantaram ervas aromáticas para poderem reforçar a biblioteca da escola com mais livros e jogos didáticos. Temos uma estufa e lá plantamos as nossas plantas que depois vêm para aqui para ser vendidas. Nós colhemos as plantas, preparamos, porque algumas precisaram de ser secas, e embalamos nestes saquinhos. Pois o nosso objetivo é que as crianças se percebam realmente da vida normal. Nós sabemos que as crianças não têm noção do dinheiro. E isso vê-se muitas vezes quando eles pedem coisas aos pais, muitas coisas, sem ter noção do custo delas. Então o nosso objetivo é que eles entendam que o dinheiro custa a ganhar. Quem é que nos compra as plantas? Os pais dos alunos, todos os dias, de manhã e ao fim do dia, nós, os alunos, viemos para aqui vender aos pais e convencemos a comprar um saquinho de ervas aromáticas ou de chá. E mesmo em casa com os pais já temos feedbacks muito positivos. Eles já percebem que o dinheiro que também os pais ganham não é para desperdiçar. Eles próprios já gerem muito bem o milheiro deles em casa, segundo o testemunho dos pais. Parece simples, mas isto exige rigor orçamental. Aqui não há margem para déficits nem devaneios. A contabilidade é controlada, a par e passo, por todos os acionistas desta empresa. A quantidade vendida é o que nós já vendemos. O saldo, temos que calcular o preço unitário vezes quantidade vendida. Por exemplo, o limonete. Temos que fazer 2 euros vezes 10 saquinhos, que dá 20 euros. Acreditamos que estas crianças vão ser crianças com uma noção exata, ou quase exata, de como é que funciona realmente o dinheiro. É preciso ganhar, é preciso esforçar, é preciso trabalhar para ganhar dinheiro. Com os resultados notáveis que estão à vista, o Colégio Santa Eulália firmou uma parceria com a Aflatun, um projeto social e financeiro para crianças. E é já um case study inspirador para outras escolas. Olhando para estes empreendedores de palmo e meio, o futuro de Portugal não poderia estar em melhores mãos, pois, além de não deixarem margem para qualquer déficit, eles sabem vender o peixe que produzem como ninguém. Aromáticas, frescas e boas, baratinhas. Compre já! Formas de aprender, literacia financeira, ficou aqui um exemplo. Estamos quase no final da nossa conversa. Provavelmente todos estes temas davam um outro programa. Era isso que eu estava aqui a lamentar, mas já não temos muito tempo e então eu ia-lhes pedir que algumas ideias que quisessem deixar ficar e que sintam que possam ser úteis para quem nos está a acompanhar em casa, as deixem ficar agora. Joana, vou começar por si, em relação ao trabalho da DECO. Dizer também que este trabalho que é feito com as escolas, e independentemente à parte destas campanhas mais específicas e mais especiais que já referi há pouco, podem acompanhar a nossa atividade em decojovem.pt. É um site onde agrega todas as atividades que fazemos ao nível da educação do consumidor, onde incluímos necessariamente a educação financeira. Portanto, todos só têm para jovens, têm para... Neste caso, estamos a falar com as escolas. Não referi também a outro trabalho que
é feito muitas vezes por solicitação das próprias empresas e numa perspectiva de responsabilidade social, porque as próprias empresas muitas vezes detectam situações de penhora, etc., na prestação dos salários, têm-nos chamado também para realizar ações nesse sentido, não no sentido personalizado, mas no sentido genérico, e dar informação também sobre como reagir face a estas situações e também informação sobre como então lidar com esta diversidade de produtos financeiros, incluindo os de investimento, como se falou no início. E quem quiser pedir o conselho da DECO, também pode dirigir-se a nós através dos nossos serviços, as nossas delegações regionais e a sede, onde as pessoas podem presencialmente dirigir-se e ter informação de técnicos especializados. E, portanto, há outros meios também, através do telefone e do e-mail, que podem aceder aos nossos serviços. Muito obrigada, Joana. Rui. Esta reportagem que passou agora mostra a riqueza, de facto, do contributo das escolas. Nós, quando começámos a trabalhar neste tema e nas escolas, deparámos rapidamente com uma adesão dos professores, mesmo e sobretudo até fora dos grandes centros urbanos, coisas de facto muito ricas. E queria aproveitar para também referir que agora em março vamos ter uma semana especialmente dedicada a iniciativas de educação financeira nas escolas. É a Global Money Week, que é uma iniciativa internacional, onde vamos, durante esse período, realizar imensas ações de educação financeira. O que é que acontece nessa semana? Os supervisores e os parceiros que trabalham connosco vão procurar realizar iniciativas de educação financeira no quadro escolar e, enfim, partilhar essas experiências por todo o mundo. Ano passado, por exemplo, entramos em videoconferência com outros países, já fizemos com o Brasil, com Amsterdão, enfim, com várias... E são iniciativas que incentivam e ajudam a incentivar, enfim, e despertam as escolas para este tema. Se me permite uma última observação, só para destacar um documento que foi importante logo no início e que se mantém importante, feito pelos supervisores e que visa impedir, impedir entre comas, a entrada... Evitar que os operadores comerciais vão às escolas em operações de marketing camufladas com operações de educação financeira. Isso acontecia com frequência? Havia algum reporte de que muitas vezes os operadores, obviamente de uma forma generosa, entravam nas escolas e encontravam formas de parceria para falar sobre temas de educação financeira. Como é que evitam isso? Não enquadrando essas iniciativas no plano de formação financeira. Ou seja, nós não queremos evitar ou impedir que as empresas vão à escola, isso é um problema da escola e das empresas. Agora, não temos que chamar as coisas pelos nomes. Quando uma empresa vai fazer uma apresentação à escola, naturalmente aquilo é uma operação de marketing. A sua marca vai atrás e há uma promoção da sua marca. Se estamos a falar de educação, de intervenção no espaço educativo, aí os pressupostos têm que ser diferentes. E essa foi uma preocupação inicial dos supervisores, que criou exatamente um documento que procura difundir por todas as escolas e por todas as entidades que estão sob a nossa supervisão, para impedir que isso aconteça, e o contributo dos operadores pode ser feito através das associações. E é aquilo que está a fazer, e, por exemplo, o projeto que a Lúcia falou e que é particularmente importante, as associações vão agora patrocinar, enquanto associações, a produção de materiais escolares, o que é um projeto de grande valor. Por favor. Sim. Ainda voltando ao tema da Global Money Week, por exemplo, nessa semana iremos deslocar-nos com equipas da CMVM, do Banco Portugal e da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões a um grupo escolar do centro do país, onde vamos dar formação para 300 alunos. E temos várias ações neste momento previstas, que não apenas referentes ao referencial. Podem ser consultadas também, não podem? Podem ser consultadas no portal, todos contam. E já agora, se me dá a oportunidade, deixe-me só deixar aqui uma mensagem para os potenciais investidores, que é: não assinem nada sem ler. Isso devia ser um conselho para toda a gente, não é? Eu gostaria de... Lúcia, por favor. Eu gostaria de sublinhar que começámos por dar muita importância à formação nas escolas, mas o plano não se esgota nisso. Neste momento estamos a desenvolver uma parceria muito importante no apoio à economia social.
o Dia da Formação Financeira em 2014, o lema foi Formação Financeira no apoio ao empreendedorismo. Portanto, o trabalho que o plano está a desenvolver com o vasto conjunto de parceiros é muito amplo. E eu, se me permitisse, trouxe aqui o iPad só para mostrar o conhecido portal. Se conseguirem focar, isto é o portal Todos Contam, é o portal do Plano Nacional de Formação Financeira, é gerido pelos 3 supervisores, mas tem muito mais do que aquilo que os supervisores fazem, tem muito mais do que temas, do que dicas, por exemplo... Mais do que isso, tem informação de confiança que as pessoas podem usar, coisas fantásticas de escolas. Desculpe dizer-lhe, nós temos aqui peças de teatro das escolas de Poiares, nós temos aqui, estou a falar aqui da Zona Norte, das escolas aqui do Porto, o Cântico da Poupança, nós temos a cigarra, que é feita aqui também pelo Museu Papel Moeda, iniciativas vastíssimas que permitem ter bibliotecas de materiais que podem ser utilizados nas escolas por professores, podem utilizar iniciativas feitas aqui no Norte, os professores do Sul, os professores da Madeira podem utilizar aqui. É tanta coisa o que nós estamos a fazer. Consultem o portal Todos Contam. Tem materiais para todas as idades, já estamos a para todas ali. As bibliotecas. Exatamente. Agora em Ponto Grande. Exatamente. Muito obrigada aos 4 por terem vindo esta tarde à Sociedade Civil.